Olá, sociedade sul-mato-grossense, meu nome é Cláudio Souza, estamos aqui para mais uma edição do programa Conexão Pública MS, ferramenta de comunicação do Fórum dos Servidores Públicos de Mato Grosso do Sul. Na série de entrevistas que nós estamos fazendo, hoje nós vamos entrevistar o pré-candidato a deputado estadual Toshio Sakai, presidente do Sindetran. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite para vir aqui falar da sua pré-candidatura a deputado estadual. É importante dizer que você é um sindicalista combativo e também é um representante de uma comunidade muito importante, que é a comunidade nipônica no Fórum dos Servidores. Você é visto assim, um cara muito sério, uma pessoa muito centrada, dedicada. Como presidente do Sindetran, a gente sabe que você fez um trabalho atuante, uma representatividade constante, fazendo não só a defesa dos servidores daquele órgão, mas também várias denúncias que chegaram através da mídia. E isso levou a sociedade a ter conhecimento de fatos que aconteciam lá, que prejudicava principalmente o erário público e a arrecadação estadual. Então, prazer tê-lo aqui. É importante, você é um dos nomes que o Fórum escolheu para representar o segmento dos servidores públicos nessa eleição. Você é pré-candidato, vai passar pela convenção. Então, gostaria, em nome do capitão Mônaco, que é o nosso coordenador, do Leonardo, também do Sindjus, que é o outro coordenador do Fórum, de agradecer a sua presença e dizer para você que a gente vê uma renovação quando vocês aceitam o convite, aceitam a missão de bem representar os segmentos de servidores públicos. Muito obrigado pela sua presença. Cláudio, eu agradeço aí pelo convite, agradeço ao Thiago Mônaco, ao Leonardo. Eu acho que a gente está num momento ímpar na história do serviço público. Eu acho que é o momento agora da gente tentar realmente fazer a renovação, porque infelizmente a nossa Assembleia Legislativa hoje, ela foi chancelaria do Executivo. Todas as maldades que passaram lá foram todas aprovadas. Às vezes eu converso com a minha própria base e aí por falta de, talvez, da noção de como está sendo feita a engenharia política hoje, eles querem tentar votar nos mesmos políticos que estão lá. Eles querem falar assim, não, vamos começar a conversar com os políticos que já estão, não sei o quê. A realidade mudou. Infelizmente, a engenharia feita hoje pelo governo é de tentar acabar com o serviço público. E a sociedade está sendo prejudicada juntamente com isso. Eu vou falar uma coisa pessoal que aconteceu comigo, no próprio sindicato meu. Quando a gente foi fazer a reeleição, o governo tentou fazer uma chapa para tirar a gente de lá. Porque, com certeza, alguma coisa certa a gente está fazendo. Se a gente não está tendo o apoio do governo, a gente está acertando, Cláudio. Você foi um sindicalista, você é um sindicalista, você é presidente aí no Sindetran, vai se afastar, se passar na convenção para disputar, sair de pré-candidato para candidato. Uma das pessoas que mais denunciou a terceirização dentro do Detran e o prejuízo que ela estava causando para os condutores de veículo. Você também denunciou alguns fatos que vieram a público que incomodou o governo. E hoje você sai pré-candidato, apoiado pelo Fórum, que é um órgão plural, um órgão de representatividade coletiva, não interfere na política sindical de nenhum sindicato, de nenhuma associação. Como é que você analisa a possibilidade? Nós temos 85 mil servidores entre aposentados e ativos. A possibilidade de lograr êxitos se esses servidores ou parte desses servidores encampar essa ideia de que nós temos que ter um representante da Assembleia dentro da Assembleia Legislativa de essência do segmento. Então, o que eu queria alertar, o que a gente quer muito, é tentar fazer a classe servidora entender a força que a gente tem. Infelizmente, hoje, qualquer político, deputado, ou até o governador, ele não respeita a gente, porque ele sabe que a classe servidora está desunida. 85 mil servidores, se a gente conseguir canalizar essa força e puxar mais gente, o poder político que a gente tem é muito grande, Cláudio. Pô, agora eu falo para você, a luta que eu fiz lá no Detran, se fosse uma empresa privada, se você chega, você faz uma denúncia e você consegue economizar para a empresa mais de 17 milhões, como você seria tratado? Você seria tratado com tapete vermelho, você seria, nossa, bater palma, você seria homenageado. Como que a gente foi tratado no Detran? A gente foi crucificado, a gente está sendo perseguido. E eu digo mais para vocês, e são fatos, tá? A nossa Assembleia Legislativa esfregou na cara do servidor público que o servidor de carreira não tem capacidade.
A gente tinha uma lei que garantia 50% dos cargos de carreira deveria ser feito por servidor de carreira. O que a Assembleia Legislativa fez no calar da noite? Eles abaixaram para 30%. E olha lá se isso está sendo respeitado hoje. E isso tudo com pedido do governo. E como que você apoia uma política dessa? A gente tem que fazer essa força. E eu dou graças a Deus fazer parte desse fórum de servidores. Não acreditem, viu? Eu falo para vocês, servidores, não acreditem só pelo fato de ser servidor público. Porque é exatamente isso que eu estou falando. Tem muito servidor público que ele se faz de acordo com a luta, mas ele está de acordo com o governo. O fórum de servidores sempre foi combativo. E eu dou graças a Deus por ter conhecido vocês e estar do lado certo. E você pode ter certeza que a gente vai continuar a luta. Nessa questão da representatividade em relação ao serviço público, aos servidores, de uma forma geral, você disse uma coisa muito importante, que é a questão, hoje nós estamos num período eleitoral, está aparecendo muito candidato que é servidor público dizendo que sempre representou a categoria, que sempre saiu em defesa dos direitos da classe. Mas na realidade a gente vê que não é assim, tem aquele também servidor representante de gaveta, ou seja, ele é tirado da gaveta no período eleitoral, aparece no meio do segmento para pedir voto e é importante seu alerta. Agora uma coisa importante que você disse aí, a economia, você como servidor, não só como presidente do Sindentran, através de suas denúncias, que você gerou para o Estado, ou seja, para o erário público, 17 milhões de reais. Você como pré-candidato, você acredita que chegando na Assembleia Legislativa é possível reverter muitas situações que foram feitas durante esses 7, 8 anos de governo que tiraram direitos, que tiraram conquistas, não só da sua área, mas de todos os segmentos? Sim, eu acredito muito. A gente está vendo, eu vou falar mais uma vez pelo Detran. Se a gente consegue reverter essas terceirizações, não existe fórmula mágica. O governo ele precisa de investimento, ele precisa fazer investimento. Como que ele faz para juntar dinheiro? Só aumentando imposto. É isso que o Fórum de Servidores, ele não faz uma luta apenas da categoria. Eu não sou só servidor, eu tenho meus filhos, tenho meu pai, são pessoas comuns como vocês. Então a gente está fazendo uma luta além do serviço público, para a sociedade. Se a gente consegue reverter a terceirização, um exemplo da vistoria. Antigamente ninguém pagava vistoria, era 0,800. Não era uma coisa cobrada. E hoje, dentro do nosso estado, a gente tem uma das taxas de vistoria mais caras do país, Cláudio. Isso eu queria reverter. Isso é uma luta que a gente tem que fazer, a terceirização. E por que eles tentam terceirizar serviço que dá lucro? Justamente no final de governo. Engraçado, isso aí é para... Uma coisa é tentar ajudar os amigos do rei. Porque o rico ele não se importa com o valor da vistoria, mas o pobre que depende do seu veículo para trabalhar, para transportar a sua família, para ir para o seu local de trabalho, pesa no bolso. Imagina, Cláudio, para uma pessoa que ganha um salário mínimo, você pagar mais de R$200 para fazer uma vistoria, é um absurdo. E isso que é a nossa luta, a gente está tentando reverter essa coisa. É uma luta, não é brincadeira, é uma coisa, é um sistema. O Fórum dos Servidores, a gente está lutando contra um Golias. É um Golias, a gente é o Davi. É uma engenharia, um sistema muito difícil de se quebrar. Só que a gente só vai conseguir se a gente tiver a união de todos os servidores. Se a gente tiver a união dos servidores, a gente consegue. Principalmente se nós tivermos representante parlamentar, igual a você, que é combativo, que se doa não só a causa social, mas se doa às causas plurais. Então é importante que vocês passarem essa imagem, né, para que o servidor tenha essa visão. Agora eu te pergunto uma outra situação. Nós tivemos aqui a reforma da Previdência, que é uma pergunta que você tem que fazer a todos os candidatos. Como que a gente pode encontrar uma maneira de recompensar principalmente os salários, os menores salários, que com essa reforma de 11 para 14, a alíquota foi aumentada, sofreram uma redução salarial? Então, Cláudio, isso aí são fatos que aconteceram, tá? Infelizmente, nesse dia da reforma da Previdência, teve uma coisa boa que aconteceu, que a gente conseguiu perceber isso aí. Infelizmente, a nossa Assembleia Legislativa hoje, ela não atende a classe servidora pública. Se tem algum parlamentar que é servidor público, ele já não é mais. Ele já está preocupado em se perpetuar no poder. Por quê? Porque nós, como sindicato de servidores públicos, a gente não tinha como entrar com uma ação, porque era um projeto de lei. E o que a gente pediu para todos os parlamentares possíveis? Que tirasse essa lei para tentar entrar com uma ação. Só o parlamentar poderia. Não adiantava o cara falar que eu vou votar contra. Porque votar contra no meio de 24 já não tinha poder, ele poderia votar a favor.
A única coisa que a gente tinha certeza é que tinha que puxar essa lei de volta, para não deixar esse projeto de lei não passar. Aconteceu. E não aconteceu, não tivemos ajuda. Aí veio os parlamentares, mas não podia. Podia. Por que podia? Porque a gente viu nos outros estados. Nos outros estados eles conseguiram. A nossa reforma previdenciária do país foi um dos piores. E não tivemos apoio de nenhum parlamentar. Mais agressiva. E isso que a gente tem que ter. Os servidores eles têm que começar a se tocar, porque se vocês começarem a votar nas mesmas pessoas que estão lá hoje, eles vão continuar votando. E aí eu quero um alerta para todo servidor público. Vê as entrevistas dos candidatos. Tem muito candidato que já está falando que a reforma administrativa no Brasil está muito atrasada. O cara vai arrebentar com todo o serviço público. E isso que eu estou falando é muito perigoso. E a gente tem que alertar isso aí, né? Porque as pessoas acham que a reforma administrativa é só para afetar o servidor público, porque eles alegam que os servidores públicos são beneficiados. Quando na realidade a gente sabe que a reforma administrativa é para afetar o serviço prestado à população, com o aumento da terceirização, das privatizações. Porque o que acontece? Sem sair do foco, você está numa pré-candidatura a deputado estadual. E nosso estado já está acontecendo reformas gradativas que estão prejudicando não só o serviço público prestado, mas como a toda a sociedade em geral, não é verdade? Sim, sim. Hoje a gente realmente está precisando de representantes combativos que eles vão realmente atender o interesse da sociedade e do serviço público, porque a sociedade, o serviço público sendo atacado, ele está atacando a sociedade também, porque ali é a pessoa que está atendendo os hospitais, é as pessoas que estão atendendo o policiamento ostensivo na rua, então todo mundo sendo afetado. O Detran, imagina um órgão que arrecada, se fosse um órgão que deixasse trabalhar, se tivesse políticas de Estado, porque infelizmente hoje é política de governo. O Detran é a segunda maior arrecadação do Estado. A segunda maior arrecadação do Estado, ela está sendo sucateada, justamente no final de governo. Inclusive, nós temos imagens da plenária realizada dia 16 de maio pelo Fórum dos Servidores Públicos e temos um depoimento de uma servidora que apoia a sua pré-candidatura, dizendo justamente isso, da necessidade dos servidores públicos do Estado terem uma representatividade na Assembleia Legislativa. Eu estou aqui para estar apoiando o Sakai, eu quero dar um voto de confiança para ele, porque ele sempre demonstrou... Sempre que a gente está lutando, né, por um serviço público melhor, tudo, o Sakai sempre está nos apoiando, ele sempre está à frente, ele sempre dá a cara dele a tapa por causa de nós, como servidores. E eu quero dar um voto de confiança para ele e para os outros também que vão estar nesse fórum também. Quero conhecer cada um deles e quero que eles tenham meu apoio também. Então, Sakai, você vê aí o depoimento da servidora, interessante, porque a plenária foi repleta de servidores de todos os segmentos, isso foi importantíssimo, foi um dia histórico. Isso não tinha acontecido aqui no nosso estado ainda, está acontecendo agora. Vocês receberam uma missão difícil, foram convidados para esse projeto, né, a serem pré-candidatos. Como é que se avalia essa plenária e esse momento histórico de um órgão igual o Fórum, o colegiado, estar lançando essas pré-candidaturas no meio dos servidores para que eles apoiem, para que eles tenham a opção de votar tanto para deputado federal quanto para deputado estadual? Essa plenária foi um movimento ímpar na união dos servidores. Eu rezo para que essa semente a gente possa colher muitos frutos, que venha muitos servidores, que possam participar desse pleito, que possam entrar na luta, porque é necessário. E eu agradeço muito o depoimento da Evinha, porque ela é uma pessoa, ela é que nem eu também, sabe? Ela me deu mais força. Eu não tenho esse traquejo político, mas eu tenho a vontade de lutar. Eu tenho a vontade de querer brigar, querer tentar fazer o certo. E ela me deu força nesse dia, porque ela estava toda incomodada para querer falar. Eu falei, cara, ela topou a luta. Eu vou topar também, eu vou encarar esse negócio. Então, me deu mais força. Eu falo isso porque, poxa, você vê como que o governo trata todos os servidores públicos. Pelo menos eu vou falar pelo Detran. Cara, a gente ganhou uma ação, Cláudio, isso acho que talvez pouca gente está sabendo, que eu tive que entrar com uma ação por conta da água contaminada do Detran. Eles não estavam
tratando, não estava fazendo tratamento. O servidor estava tendo muita dor de barriga, não só o servidor Devido público. à insalubridade da água. Exato, não estava tendo nada, não estava tendo tratamento. A gente conseguiu R$2.000 para cada servidor. Você vê, poxa, como que um gestor deixa chegar nesse ponto? Não dá, não dá. Descaso com o servidor público. E hoje, infelizmente... E com o cidadão de maneira geral. Exato. E hoje, infelizmente, a gente tem o gestor máximo do Detran batendo palma para a terceirização. Quando você vê um negócio desse, cara, é indignante. E ele se sente à vontade de falar. Não pode acontecer isso. É um serviço essencial. Não estou falando apenas de Detran. Eu quero lutar não apenas pelo Detran, porque a gente sentiu na pele isso. Viu o descaso que é. É um órgão que arrecada, que pode ajudar muito a sociedade. Pode inflar o caixa do Estado. Não é para visar lucro, mas ele vai aumentar o fluxo de caixa do Estado para fazer investimento. Se você consegue aumentar o fluxo de Estado, você consegue diminuir impostos. Agora, se ele acaba com o Detran, fonte de arrecadação, como que ele vai fazer para arrecadar? Aumentando impostos, é simples. Não acredita na mentira do governo. Essa é a verdade. Sakai, para finalizar, pediria a você que deixasse uma mensagem aos servidores públicos de maneira geral, para a sociedade também, porque o bem maior que o servidor público tem é servir a sociedade. É para isso que ele faz um concurso, é para isso que ele se prepara, continua estudando. Deixasse um pedido aos servidores para que eles acompanhem essas pré-candidaturas, o fórum. Essas pré-candidaturas, o fórum vai estar trabalhando nas suas redes sociais para divulgarem, para mostrar para o servidor que ele vai ter opção. Diferente do que acontece hoje na Assembleia Legislativa, que é até proibido de usar o púlpito da Assembleia, de fazer manifestação, os servidores foram, não é isso? Então, gostaria que você falasse deste momento, deixando uma mensagem positiva e de esperança em relação ao nome de vocês, porque você é um cara novo, um cara jovem. Nosso programa de entrevista não é um programa engessado, como a rede comercial, uma mídia comercial, e você deixasse aí uma palavra de esperança, mas dentro dessa engenharia de campanha. Então, eu agradeço aí mais uma vez pelo convite. O que eu falo para você é o seguinte, tanto a classe servidora pública, mas como a sociedade, ela está precisando de esperança de fato. Chega de ser, a gente continuar a perpetuação de poder. A classe política ela tem que ser oxigenada, tem que se mudar. Chega, porque chega um ponto que a pessoa ele já está só preocupada em perpetuar no poder. E eu dou graças a Deus, Cláudio, dou graças a Deus de ter conhecido, fazer parte do Fórum dos Servidores, conhecer vocês, porque vocês me deram, eu entrei na luta sindical verde, eu não sabia muita coisa, vocês me deram muitas dicas, e eu dou graças a Deus de estar no lado certo. E eu falo para a classe servidora, acredita na luta, se a gente for unido, a gente vai conseguir derrotar o Golias. Acredita que a gente é Davi, e quando a gente está unido, eles não vão conseguir derrubar a gente. Sakai, obrigado, boa sorte na sua pré-campanha, esperamos que você passe pela convenção, que a sua pré-campanha vire uma realidade, vire uma candidatura, né, para que a gente possa tê-lo como opção apresentada aí para os servidores públicos de maneira geral e também para toda a sociedade sul-mato-grossense. Muito obrigado. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Fórum dos Servidores. Obrigado, Conexão Pública. E, moçada, acredito em você e vamos acreditar na luta. Vamos apoiar o Fórum dos Servidores, todos os seus candidatos. Se a gente conseguir se unir, a gente consegue mudar essa realidade do Brasil. E assim nós encerramos mais uma edição do programa Conexão Pública MS. Nos siga pelas redes sociais, o telefone está aparecendo aí na tela do vídeo. Entre em contato conosco, dê sua sugestão, sua crítica. É muito importante para que a gente possa desenvolver um programa que você goste, que você se sinta à vontade. Muito obrigado e até a próxima edição.